quero nesta minha oportunidade falar uma palavra ao seu coração. Muitas coisas vêm na nossa mente e Deus não é um Deus de coincidências. No ano passado a gente decidiu entre nós ouvir a voz de Deus e colocamos como tema para o nosso ano esperança. E a gente não tinha ideia como isso ia ser tão real para este ano. Como essa palavra, como esse sentimento, ele ia ser tão completo para famílias, para a humanidade, para a igreja. E por mais que a gente leia a palavra do Senhor e tente fugir do tempo e do tema que nós estamos vivendo no momento, para mim é quase impossível. Eu não consigo me desligar do que estamos passando ou do que está por vir e tentar sair desse tema e falar uma outra coisa para vocês. Então eu quero confessar que eu não tenho essa capacidade. Mas eu queria dar uma palavra de esperança para nós. Eu brinquei com o pastor Jonas ontem, que eu estava com uma palavra no meu coração e ela estava um pouco dura. E eu pedi muito a Deus para fugir dela. E eu não vou dizê-la nesta minha oportunidade, não vai ficar para este tempo. Porque o meu coração ferve de palavras boas e de uma esperança para os nossos dias. Esse tempo de confinamento, ele tem sido, não me entenda mal, mas às vezes um pouco engraçado. Lá em casa eu estou confinado, sem poder trabalhar. A minha esposa está trabalhando no home office e eu estou com a minha filha e ela tem algumas atividades escolares. Mas algumas coisas acontecem que são muito engraçadas. A minha esposa pede para eu ir em algum lugar, no mercado, na padaria, e antes dela terminar, eu já estou indo, porque eu preciso sair de casa. Semana passada ela até fez uma coisa que ela nunca fez. Ela pediu para eu jogar futebol. Perguntou se ia ter futebol. Eu falei, não tem, infelizmente não tem. Então são milagres que estão acontecendo, né? E são coisas engraçadas que estão acontecendo em meio à seriedade do momento, né? E, então, eu quero dizer uma palavra para o nosso coração nesta minha oportunidade. Jeremias, em suas lamentações, um dos seus versículos mais conhecidos, que está em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, e o seu versículo de número 29. Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. O profeta Joel, em um dos seus versos, ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Eu estava meditando sobre rasgar as vestes. Que sinal é esse? Por que o Velho Testamento está repleto
de homens que, mediante alguma situação, eles rasgaram as suas vestes, colocaram-se com roupas de pano de saco, alguns rasparam a sua cabeça. Por que isso? O que acontecia? Esse sinal de rasgar as vestes, ele nos traz a ideia de humilhação, a ideia de arrependimento, às vezes uma ideia de indignação, ou em outras passagens como luto, como um ato de desespero muitas das vezes. E eu fui estudar e ver alguns personagens que fizeram isso, que rasgaram as suas vestes diante de uma situação. Eu me lembrei de Rúben. Rúben, ele era o irmão mais velho dos filhos de Jacó. E a Bíblia diz que quando lançaram José na cisterna, Rúben, tudo nos indica que ele não queria fazer mal ao teu irmão mais novo. Ele não queria que os outros irmãos o matassem. Então ele propôs que deixasse o menino ali por algum tempo para ele aprender. Mas a Bíblia nos diz que os irmãos de José deixaram ele na cisterna, e quando vieram aqueles homens, eles venderam a José. E a Bíblia diz que quando Rúben volta, ele não encontra o seu irmão na cisterna, então ele rasga as suas vestes. Diz assim o versículo de número 29 do capítulo 37. Quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou as suas vestes. Sabe, meu irmão, tem momentos na nossa vida que a gente poderia fazer mais do que fizemos, do que foi feito. Esse momento é aquele momento que a gente cai na consciência, que parece que nós perdemos a autoridade, porque Rúben era o mais velho, ele poderia ter determinado o que deveria ter sido feito, mas ele estava envolvido naquela trama de alguma forma, e ele não fez o que deveria ter sido feito. Assim é conosco. Há momentos na nossa vida que a gente poderia fazer mais do que estamos fazendo, e a gente não faz. E quando as coisas acontecem, é preciso rasgar as vestes, se humilhar, se arrepender e voltar ao Senhor. Quando eu penso em Josué, a Bíblia diz assim que Josué e o povo venceram e conquistaram a terra de Jericó. E eles se engrandeceram ao ponto da próxima batalha, a cidade de Ai. A Bíblia diz que Josué colocou apenas alguns homens, porque pensou que a cidade era pequena e seria fácil vencê-la. Então a Bíblia diz assim, no capítulo 7, versículo 6, então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca do Senhor, e ali permaneceu em humilhação até ao cair da tarde. Josué, ele confiou nas suas forças. Josué não consultou ao Senhor. Sabe quando confiamos em nossas forças e nas vitórias que tivemos no passado? E aí vamos até a próxima batalha, sem consultar a Deus. Vamos aos próximos desafios, sem ver o que Deus tem de estratégia para nós. E aí voltamos derrotados, voltamos humilhados,
Sabe por quê? Porque Salomão já dizia assim, que a soberba procede à ruína. Irmãos, há momento que a gente se sente tão grande, tão cheio de força, tão dono da situação, e não consultamos ao Senhor. E quando não consultamos ao Senhor, muitos de nós voltamos derrotados, humilhados e cabisbaixos, e com muitas perdas, porque Josué perdeu muitos homens nesta batalha em Ai. E quando isso acontece, existe uma solução. A solução é rasgar as vestes e se humilhar diante do Senhor, nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Deus. A Bíblia também nos fala de um homem chamado Acabe. Pastor Paulo disse isso aqui esses dias e também ficou no meu coração. A Bíblia diz assim, no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, versículo 25, 26 e 27. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe. Ele foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante o Senhor. Sendo instigado por Jezabel, sua esposa, ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, e a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. E ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Meus irmãos, sabe quando nós deveríamos, ou quando devíamos viver o propósito de Deus na nossa vida e não vivemos? Sabe quando as circunstâncias elas modificam o nosso caráter? Assim aconteceu com Acabe. O rei que se vendeu, o rei que não fez o que era para ter sido feito, um rei que se casou com Jezabel e, como a palavra do Senhor diz, ele foi manipulado, foi fraco em tudo quanto Jezabel lhe dizia. Sabe, quando nos desviamos totalmente do propósito de Deus para as nossas vidas, assim aconteceu com ele. Olha, eu não sei aonde vai chegar esse vídeo. Olha, nós não temos muito costume de falar para as redes sociais. A nossa igreja ainda está engateando nisso. Mas eu quero ser alguém nesta hora para falar o que Deus realmente pôs no meu coração. Há um propósito de Deus na sua vida, na minha vida, e nesse tempo não é um tempo de nos vendermos. As circunstâncias não podem mudar o nosso caráter. Precisamos seguir para o alvo, esquecer as coisas que ficam para trás e prosseguir para o alvo. Nós não podemos ser igual a Acabe. Sabe, o corona está aqui, o Covid-19 está mudando muitas coisas na humanidade, no nosso país, na igreja.
Os pregadores não estão atendendo o telefone porque o telefone não toca. Os cantores também não estão atendendo agendas porque não há mais agendas. E eu queria dizer para vocês, quando passar o Covid, nós vamos ter pessoas nas igrejas do nosso país precisando muito de vocês, pregadores. E vocês não vão poder, eu quero crer que vocês não vão cobrar os preços que vocês cobram. Porque vocês vão precisar atender pessoas, igrejas, cantores. O que o Covid vai mudar no coração de vocês, cantores? Vai ter tantas pessoas espiritualmente, emocionalmente enfermas. Aqueles que trabalham com coach cristão, o que vocês vão fazer? Vão continuar? Desculpa, mas eu tenho que dizer, vocês vão continuar cobrando tudo isso? O Covid pode mudar o nosso coração e nos trazer de volta ao propósito real de Deus para as nossas vidas. Sabe, quero me colocar à disposição do reino de Deus. Após tudo isso passar, eu quero me assentar, eu quero orar, eu quero ouvir, eu quero me colocar à disposição do propósito do reino. Eu queria convidar você, do famoso ao simples. Aprenda com tudo isso. É tempo da gente rasgar as nossas vestes, se cobrir de pano de saco e se humilhar perante o Senhor dos Exércitos. Eu também quero falar um pouco sobre Jó. A Bíblia diz assim no capítulo 1, versículo 20 de Jó: ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que se vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostado o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei da terra. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Ah, você sabe da situação de Jó. O Jó, ele recebeu algumas notícias que não eram fake news. Ele recebeu notícias de hora em hora do que estava acontecendo com seus bens, com a sua família, e eram notícias piores, guardadas as proporções, como a gente tem recebido. É recorde de morte na Espanha, é recorde de morte na Itália, e agora os Estados Unidos estão no recorde, na ponta de morte em 24 horas. E aí está chegando perto da gente. Nós já temos amigos que já foram infectados, parentes de amigos, e as notícias vêm chegando, e Jó estava assim, só as notícias, só as tragédias chegando, de hora em hora, e eu volto a repetir, não era fake news, era tudo verdade.
Era todas notícias verdade. Sabe, meu irmão, quando você é sincero diante de Deus, em tudo. Eu escutei do pastor Hermínio essa semana, num vídeo, que Deus fez um culto para dar testemunho de Jó. Deus chamou uma reunião só para dar testemunho de Jó. E aí agora Jó está nessa situação. E um amigo nosso nos trouxe esses dias atrás uma revelação, dizendo que quem sabe Jó era daquele tipo de gente tão abençoado que queria estar no controle de todas as coisas. Jó, a Bíblia diz que ele sacrificava pelos pecados que os filhos ainda nem tinham cometido. Sabe, conhece pessoa assim? Que ele quer estar no controle de tudo. Ele quer estar no controle dos filhos. Os filhos têm que andar como ele quer. E ele tem que estar no controle da casa. Ele está no controle das coisas. Tudo que ele põe a mão, ele tem que estar no controle. Jó, talvez era um homem desta natureza. Mas crente. Mas um homem temente, que se desviava do mal. E Deus permite um negócio desse, quem sabe, para dizer: Jó, você não está no controle de todas as coisas. Você não tem domínio do amanhã. Você não tem domínio dos 5 minutos que estão por vir. Amigo, quando a gente chega num ponto como esse, que Deus nos manda algo para nos dizer, para nos provar que nós não estamos no controle de todas as coisas, é tempo de rasgar as nossas vestes. É tempo de nos humilhar, ajoelhar e fazer igual Jó, adorar a Deus, dizendo: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sou um profeta do caos e também não quero ser de falsas esperanças. Eu sei que Deus está no controle disso. E o que cabe a mim e a você é entender que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus. E Jó só pôde dizer isso porque ele entendia que tudo quanto ele tinha foi Deus quem deu, e ele tinha o direito de tomar, mesmo sem entender, mesmo quando chegamos ao ponto de não entender o que está acontecendo. Eu queria te convidar a se humilhar diante do Senhor, suplicar a Ele. Olha, suplicar não é orar. Não é aquela oração que a gente faz às vezes simples: Senhor Deus, eu te agradeço. Não. Quando nós estamos falando de súplica, nós estamos falando de suplício. Nós estamos falando de algo que vem de dor, de sofrimento. Suplica ao Senhor, se humilha diante do Senhor, e Ele é um Deus poderoso para nos dar o livramento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já estou terminando, mas ainda quero dizer uma palavra para o nosso coração. Eu poderia aqui falar sobre Mardoqueu, que ao saber que o decreto do rei iria atingir todos os judeus e todos iriam morrer, ele vai para a porta, ele rasga as suas vestes, de um sinal de indignação, de chegar perto do Senhor, de falar com Deus, e ele vai para a porta do palácio, e lá fica até que ele é atendido pela sua sobrinha Esther. Então ele diz para ela algumas coisas, e ela compreende que é um tempo de jejum, é um tempo de humilhação, é um tempo de oração, para que o Senhor entre com livramento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós poderíamos falar também de Davi, nós poderíamos falar de Ezequias, mas não há tempo para tudo isso. Aleluias. Mas eu queria falar de um versículo, e este acredito que seja o último,
o penúltimo, né? Eu vou voltar no que eu li de Joel, que diz que rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos. O que acontecia de rasgar os vestidos era algo que queria mostrar para diante do povo a humilhação e tudo isso. Mas hoje não é preciso fazer isso. Joel já antecipou que Deus, ele diz assim, olha, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Olha, eu queria dizer uma coisa, meu irmão. Eu não tenho o poder de mudar os decretos de Deus. Mas nós temos uma voz, nós podemos clamar. Clamar a um Deus que Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em beneficência e se arrepende do mal. Deus pode nos dar o livramento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus pode nos livrar desse mal. Deus pode cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Deus pode, no seu poder, na sua onisciência, na sua onipotência, Deus pode colocar a mão e guardar o nosso país, guardar este povo, guardar a nossa economia. Deus pode fazer tudo isso. Mas há um tempo, que a gente não tem como fugir dessa palavra tempo. É um tempo da gente rasgar os nossos corações. Me perdoem, igreja. Não é tempo de política. Não é tempo de lado. Não é tempo de fingir que está com Deus, apoiando um ou outro e colocando Deus no meio disso. É um tempo de jejum e de oração. É a arma que a igreja tem. É rasgar as suas vestes, se humilhar perante o Senhor, para que Deus tenha misericórdia e nos dê esperança. É tempo de colocar o nosso rosto no pó. E Deus diz assim, talvez assim haja esperança. Esperança para mim, esperança para você, esperança para a igreja, esperança para o comércio, esperança para a saúde, esperança para o miserável, esperança para o rico. Há um tempo da igreja rasgar as suas vestes, derramar o seu coração diante de Deus, colocar realmente a boca no pó, porque assim haverá esperança. Sabe por que haverá esperança? Não tem nada a ver o que eu vou falar agora com a mensagem. Nem teologicamente. Então já fiquem em paz. Um dia o véu se rasgou. Houve trevas na terra, o véu se rasgou e Jesus disse: está consumado. Nós temos acesso a Deus. Você tem acesso a Deus na sua casa. Você tem acesso a Deus aonde você estiver. Clame a Ele. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração. E Deus nos dará um tempo de esperança. Que Deus te abençoe, te guarde, abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te louvar, Senhor, e te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de chegar no lar, Senhor, dos irmãos desta igreja, de algumas pessoas, Senhor, que conhecem a nossa igreja, de nossas famílias. Eu queria, Senhor, dizer que é um tempo de esperança para eles. Pai querido e santo, como eu disse, Senhor, nos vídeos atrás, esse tempo de angústia, Senhor, é um tempo de aperto, de lugar apertado, Senhor, mas Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pai querido, toma, Senhor, o lugar do Teu Filho. Senhor, não deixa, Senhor, ele cair, Senhor, em tempo de depressão, de desespero, de ansiedade. Pai querido e santo, não deixe, Senhor, Pai querido, ele fugir do propósito, que ele possa não se vender, Senhor, diante dessas dificuldades, como fez Acabe.
mas que nós possamos nos humilhar, Senhor, perante a mão do Senhor, para que este mal não chegue, Senhor, Pai querido, neste país de uma forma devastadora. Deus de poder e de graça, toma, Senhor, esta humanidade em Tuas mãos, Senhor. Nos ajude a reconhecer, ó Pai querido, que Tu és um Deus, Senhor, todo-poderoso, e que Tu, Senhor, faz como queres. Seja adorado, seja engrandecido, Senhor. Nós iremos Te adorar, ainda que tudo passe, Senhor, ainda que nada aconteça da forma que nós queremos Te adorar, Senhor, em tudo. Pai querido e santo, que os Teus anjos, Senhor, acampem, Senhor, ao redor de cada lar, Senhor, de cada família que aqui está me ouvindo. É o que eu Te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe.